Direção defensiva. Como dirigir de uma forma defensiva, como evitar os acidentes de trânsito, o que eu preciso fazer, o que os trabalhadores precisam fazer. Vem com a gente que a gente vai entrar em detalhes em várias técnicas de direção defensiva dentro desse vídeo. Bora lá! Coisa boa receber você aqui. Eu sou o Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora Segurança e Saúde do Trabalho. E o nosso tema hoje é sobre direção defensiva, né? A máxima da direção defensiva, né? Dirigir não só para a gente, mas dirigir pelo outro também. Quais são as técnicas de direção defensivas que podem evitar acidentes gravíssimos, inclusive, né? Fatais, alguns deles. Então a gente precisa realmente ter clareza com relação a essas regras, com relação a tudo isso, e é isso que a gente vai aprofundar nesse vídeo. Então, se você não deixou seu like, manda um likezinho aqui agora. E a gente trouxe aqui até uma apresentação para você, para falar sobre direção defensiva, para a gente ser mais técnico aqui realmente e poder mostrar, ó, isso aqui vai ajudar a prevenir acidentes. E você precisa estar antenado com esse aspecto aqui, beleza? Então vamos lá, direção defensiva. Primeiro vamos fazer um conceito aqui, né? Na direção defensiva, não importa quem é culpado, e sim quem poderia ter evitado o acidente. Então, pessoal, mais importante de quem tá certo, de quem tá errado, é o que eu posso fazer para evitar o acidente, sabe? Não fica se preocupando se eu tô certo ou se eu tô errado. Se preocupe em evitar que o acidente aconteça. Essa é a ideia da direção defensiva. É a gente pensar antes, é a gente dirigir não só por nós, mas pelos outros também, tá? Então a gente precisa ter essa mentalidade quando a gente sai para o trânsito. E quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que existe uma verdadeira guerra no trânsito aí, né? Mata essa guerra, né? Ela mata muitas pessoas, infelizmente. Então é muita violência. É a segunda maior causa de morte no Brasil, é as mortes de trânsito. Então, pessoal, a gente precisa realmente tomar cuidado. E você vê aí, por que acontecem os acidentes? A maior parte dos acidentes são as falhas humanas. E ainda assim, quando você coloca, entre aspas, né, a culpa nas condições da via, ou na falha mecânica, outras causas, ainda assim existem coisas que o humano poderia fazer para poder ter evitado esse problema, né? Poderia ter levado no mecânico, poderia ter ido mais devagar, se a via não estava boa, né? Então, mas independente disso, 80% responsabilidade do ser humano, que poderia ter feito alguma coisa e, né, por algum motivo ali não fez, e aí aconteceu o acidente. Então, quando a gente sai para o trânsito, vamos olhar algumas condições adversas, coisas que a gente tem que ficar antenado aí, ó. Primeira coisa, questão de iluminação. Então, né, evita o máximo que você puder viajar de noite, fazer longas viagens de noite, tá? É mais arriscado, pessoal. Não tem choro nem mágoa. É um bicho que pode correr na sua frente, é um buraco que pode surgir de uma hora para outra, é a visualização, a visão sua que diminui, é o próprio cansaço, o próprio sono, né? É a imprudência de outros motoristas que podem trazer um acidente para você. Então, sempre que possível, evite viajar de noite. Ah, mas eu tenho que viajar de noite. Então, confere se a luz está legal, se está tudo ok, sabe? Confere para você não ir com sono também, né? Confere todos esses aspectos para realmente diminuir esse risco que já é uma condição adversa, já é um risco aumentado pelo quê? Pelo fato de você estar viajando ali de noite. Outra coisa, tempo, né? Então observa o tempo, né? Viajar com chuva, viajar com cerração, isso aumenta o risco, tá? A gente sempre diz que a rodovia, você vê se ela é boa quando chove, né? Por quê? Porque existe um perigo seríssimo quando chove, que é a famosa aquaplanagem. Então a gente precisa tomar cuidado, né? A questão da cerração ou dessa chuvinha, né? Ela já também diminui o seu nível de visibilidade, você precisa ir mais devagar, você precisa estar mais atento aí ao trânsito. Então é uma condição adversa que eu precisamos atuar de forma defensiva. Por quê? Porque já existe o risco, e o risco foi agravado, foi aumentado devido a condições adversas que você está ali.
Ao mesmo tempo que a chuva ela é ruim, né? Que o trânsito, muito trânsito é ruim, também pouco trânsito também é ruim, né? É ruim porque você fica ali sozinho naquela rodovia, né? Sem ninguém, é mais fácil dormir, é mais fácil você perder o controle. Inclusive, acontecem acidentes gravíssimos em pista que você fala assim, nossa, mas como é que o cara se acidentou aqui? Se acidentou porque dormiu, porque estava tão monótono ali que ele acabou perdendo o controle, né? Também nessas rodovias aonde tem pouco movimento, muitos aproveitam para acelerar mais, isso aumenta o risco, andando a altas velocidades. Então você precisa tomar cuidado, tá? Precisa tomar muito cuidado, inclusive, olhar a situação da via, porque ela pode ser um agravante. É lógico que aí o trânsito em excesso não tem nem o que dizer. É um cara que esquece de dar seta, é um motoqueiro que passa beirando seu retrovisor ali. Então, na direção defensiva, a gente já entende que isso é uma condição adversa e eu tenho que estar mais atento do que o normal. Por quê? Porque a possibilidade de alguém errar, de acontecer um problema, ela é muito grande, é muita gente ali na rodovia, ali no trânsito, pode estragar o carro do outro, o outro pode ser imprudente, e aí você precisa o quê? Prever isso, trabalhar com antecedência esses fatores que você sabe que poderão existir. Então fica antenado, o próprio estresse devido ao trânsito, devido ao engarrafamento. Então, sabe, analisa isso com antecedência e põe no seu coração, não, já sei que isso pode ser uma coisa que eu vou encontrar, então vamos dar uma relaxada, vamos ficar mais tranquilo. Para quê? Para a gente dirigir de uma forma mais segura e mais prudente. Maravilha? Deixa eu ver aqui, vem mais uma foto aqui. Ai, rapaz, olha aqui, né? As cargas aqui, os passageiros, né? Essas condições aqui, né? Às vezes superlotação aí, povo sem cinto de segurança. Então, isso aí é uma coisa, né, que a gente também tem que tomar cuidado, né? Quantas pessoas cabem no seu carro? Quantos cintos de segurança você tem no seu veículo, no automóvel aí, na condução? Então, é isso aí que você precisa respeitar. Essa limitação prevista dentro do seu veículo aí, né? Então, são coisas aí, são condições adversas dentro dos cenários que a gente pode encontrar, que a gente precisa estar atento, né? A gente escreveu ali por último condutor, né? Condutor, tá com a CNH ok, né? Você tá com a sua CNH ok, tá com seus exames certinho aí, então isso também é importante, né? Seu exame certinho, porque às vezes o cara não tá enxergando ou vai para uma condição adversa, né? Então você precisa também respeitar seu organismo e entender que às vezes, sob orientação médica, você vai precisar usar um óculos e usar ele. Não é só a sua vida que está em jogo, é a vida sua, das outras pessoas, das outras famílias. A gente precisa estar antenado nisso daqui, né? Então esse aqui é o condutor que a gente fecha. E aí, olha só, pressa é inimiga da perfeição. Infelizmente, os apressadinhos que dá o acidente, né? A gente precisa, pessoal, uma coisa, deixa eu até voltar aqui para a tela cheia aqui, ó. Uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos é o seguinte, eu quero que você preste atenção aqui em mim, porque a gente precisa fazer as coisas rápido e não com pressa, nunca com pressa. Rápido, sim. A gente vive num mundo competitivo, então a gente tem que ser rápido, mas com pressa, não. Quando eu faço as coisas com pressa, eu negligencio as normas de segurança, eu negligencio as normas de qualidade, eu negligencio o tempo necessário para fazer aquela atividade, porque toda atividade tem um tempo necessário para ser feita. E esse tempo necessário inclui as medidas de segurança, de qualidade e de produtividade. Se eu faço com pressa, eu negligencio alguma delas. E normalmente é a segurança. Então, faça as coisas rápido. Mas não faça as coisas com pressa, beleza? Pressa é inimiga da perfeição. E olha aqui, ó, negligência, outro fator dos acidentes aí, ó. O que é negligência? Negligência, Medeiros, é isso aqui, ó, desleixo, desatenção, é preguiça, é menosprezo, né? O cara não tá nem aí para nada. Isso é negligência, né? É menosprezar. E aí isso, com certeza, é um fator significativo de acidentes no trânsito. E a gente precisa do quê? Precisa pensar nas consequências.
Argucioso é aquele que tem vista calamidade e passa a esconder-se. Esse provérbio bíblico aqui, ele nos mostra que a pessoa arguciosa, a pessoa sábia, a pessoa inteligente, o bom profissional, que eu acredito que é você que está assistindo esse vídeo aqui, ele vê algo ruim, ele vê a calamidade, ele vê que o negócio vai dar ruim, não vai dar bom, e ele faz o que? Ele se desvia. Ele vai por outro caminho, por um caminho bom, por um caminho que ele sabe que vai ser melhor do que aquele que está conduzindo ele o precipício ali. Então, se você está tendo condutas do trânsito que são condutas que podem levar a acidentes, a calamidades, se desvia disso. Deixa o celular no silencioso, sabe? Deixa para você resolver outras coisas no momento que você não está dirigindo, porque senão você vai ficar ali. O trânsito exige atenção nossa, 100% da nossa atenção ali. Se a gente estiver concentrado, a probabilidade, a facilidade de acontecer algum acidente, ela vai ser muito maior. E é isso que nós não queremos, e por isso que a gente está falando sobre esse assunto de direção defensiva, de como evitar acidentes do trânsito. E esse é o nosso recado aqui da nossa equipe, da gestora aqui, para você, tá? Vamos evitar os acidentes, não vamos deixar essa guerra mutilar ou ferir alguém que é próximo nosso, alguém que está aí na nossa empresa. Então vamos trabalhar com prevenção, vamos trabalhar realmente para evitar que esses acidentes aconteçam. Se você gostou, deixa o like aqui, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário. O que eu esqueci aqui de falar sobre direção defensiva que você acha importante? E escreve aqui embaixo que eu vou ler depois com muito carinho aí, com muito respeito. E se você tiver algum tema que você queira que a gente traga aqui, escreve aqui também, que a gente vai ter imenso carinho de fazer para você. Maravilha? Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Abraço!